Vamos falar sobre o caso, dos militares do Exército que foram mortos em São Gonçalo. A polícia já tem 4 suspeitos e as investigações estão quase concluídas. Você vem acompanhando essa história conosco aqui? Assista agora a reportagem do Rael Policarpo. O pesadelo desta mulher não acontece dormindo. Todos os dias, assim, quando eu acordo, eu tento assim, me reorganizar e pensar se isso realmente aconteceu, se foi um pesadelo, se foi um sonho ruim que eu tive. E quando a realidade cai, é todo dia uma luta para a gente conseguir levantar da cama e seguir a vida. Fabiana é mãe do Vitor Hugo Pedrosa Xavier, de 18 anos, brutalmente assassinado no último dia 12. Eu já fazia um tratamento psiquiátrico para depressão e ansiedade por conta da perda da minha mãe, que tem 2 anos. E depois disso eu tive que retornar ao médico, mudar medicamentos. A minha vida é dormir o dia inteiro, eu só acordo para comer, fazer as coisas básicas. Eu tenho um outro filho que eu tenho que dar atenção. Vitor estava junto com o amigo Daniel Ferreira de Azevedo, de 19 anos, que também foi assassinado. Os dois eram militares do Exército. Na noite em que foram assassinados, Daniel e Vitor tinham saído para assistir ao jogo entre Flamengo e Fluminense na volta do Campeonato Carioca. O local escolhido foi uma boate no bairro do Mutungo, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Essas imagens seriam os últimos registros dos militares. Horas depois, em meio à madrugada, o carro em que eles estavam foi encontrado completamente queimado. Os corpos dos 2 jovens estavam carbonizados dentro do veículo. A polícia descobriu que, após saírem da boate, os militares deram carona para uma garota. Já foi ouvida, já foi esclarecida a participação dela, tudinho, e a gente está trabalhando efetivamente com essa pós-chegada à casa dela e a saída deles, que seria em tese em direção à casa dos 2. Mas inicialmente já apuramos que eles pegaram um caminho que não era o comum para chegarem até a casa deles. A nossa produção tentou refazer o caminho percorrido pelos jovens naquela noite. Repare que da comunidade do Mutunga até as proximidades do cemitério do Pacheco, onde o carro foi encontrado, são 2,5 km de distância. Pelo caminho, eles percorreram por várias comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Daniel vivia na comunidade Anaia Pequena e Vitor na Almerinda, 2 regiões dominadas pela maior facção criminosa do estado do Rio. Desde a morte do filho, Fabiana teve que comparecer à divisão de homicídios, mas desta vez saiu confiante. Das outras vezes, uma vez eu vim para depor, logo depois do que aconteceu. Das outras vezes eu vim para saber o que estava sendo feito, mas essa é a primeira vez que eu saio daqui com fatos concretos. A informação que enche de esperança as famílias das vítimas é sobre a identificação dos possíveis assassinos dos jovens. A polícia já identificou pelo menos 4 suspeitos. Restam apenas algumas provas técnicas para que os pedidos de prisões sejam realizados. Nesse primeiro momento, a gente não estará divulgando nenhum nome de suspeito, A gente precisa, em primeiro lugar, ter o deferimento aí da prisão, pela Justiça, corroborado aí pelo Ministério Público. E a gente está trabalhando justamente para isso, para que não seja apenas uma identificação de suspeita, mas sim, efetivamente, a comprovação lá do cometimento do crime por essas pessoas. Apesar de ainda não ver os assassinos do filho atrás das grades, Fabiana acredita que os criminosos serão encontrados. Eu estou lutando para que o meu filho não seja só mais um, mas a gente sabe que não vai ser o último. Não vai ser o último porque o tráfico ele tomou conta do Rio, e nada se faz para combater isso.